A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Muita gente pergunta qual a melhor tradução da Bíblia, qual que eu devo usar. E eu quero falar um pouco sobre esse assunto, falar sobre os métodos de tradução e falar também um pouco das Bíblias que eu tenho, qual que eu gosto mais de usar. Irmãos, existem dois métodos de tradução, né? O primeiro método, ele é chamado de equivalência formal, quando o tradutor tende a ser literal, ou seja, ele tende a traduzir palavra por palavra e ele tende também a seguir a ordem com que as palavras aparecem e ele não se preocupa tanto em tornar o texto fácil de ler, né? Então a pessoa muitas vezes tem que recorrer ao dicionário, ele procura ser literal. Muita gente pensa que essa é a melhor maneira de traduzir, mas nem sempre, né? Por exemplo, tem texto na Bíblia que fala Deus, é um salmo, né? Fala Deus exalta o meu chifre. No original está chifre, porque na cultura judaica chifre representa força, né? Então uma tradução literal traduziria Deus exalta o meu chifre. Já existe uma outra maneira de traduzir que se chama de equivalência dinâmica. Então procura-se ser compreendido, procura-se uma equivalência da palavra na cultura, na nova língua, né? Então, por exemplo, seria uma tradução mais ou menos assim: Deus exalta minha força, que chifre representa força no nosso idioma e na nossa cultura. Então, na verdade, os dois tipos de tradução são bons, né? Um quer que você entenda melhor o texto e um quer ser literal ao original, né? Todas essas traduções são boas. Então, quais são as traduções que são mais formais? A mais formal, que tenta ser literal, é a Revista Corrigida. Agora também tinha a Almeida, né? Almeida Revista Corrigida, tinha a Almeida Revista Atualizada, agora tem também a Nova Almeida Atualizada, que é muito boa. Ela já traduz as medidas na nossa medida, né? Então, por exemplo, quando você lê lá que o Golias tinha 6 covos e 1 palmo, eles vão traduzir para 2,90 metros, né? Que o côvado equivalia mais ou menos a uns 50, 60 centímetros. 40, 50 centímetros. Então também ela é muito boa e ela tende, a NA, Nova Almeida Atualizada, ela tende a ser um pouco mais formal, mais literal. Tanto é que no prefácio está escrito que eles vão tentar ser, sempre que possível, literal e sempre que necessário, procurar uma equivalência, né, na língua portuguesa. Então essas aí tendem a ser mais formais. A NVI tenta mesclar um pouco, né? Também transforma as medidas. A NVT também é uma equivalência dinâmica, bem dinâmica, muito gostosa de ler. Se você nunca leu a Bíblia, quer ler a Bíblia sem ficar olhando no dicionário, é uma tradução que é bem na linguagem de hoje. Uma coisa que muitos consideram ruim é que ela, por exemplo, tem palavras que seria mais adequado ficar como estão. Por exemplo, evangelho ela traduz por boa nova, né? Evangelho já tem uma tradição essa palavra, mas não está errado, porque a palavra evangelho significa boas novas, você também transforma medidas. Eu tenho aqui também a Almeida século XXI. A Almeida século XXI, ela tende eu acredito que ela tende a ser um pouco mais formal, né? Uma equivalência formal. Tenta ser um pouco mais literal. Ela não muda as medidas, então, por exemplo, quando você for ler Almeida século XXI, vai estar lá: o gigante Golias tinha 6 côvados e 1 palmo. Aí no rodapé eles colocam 6 côvados e 1 palmo equivale a 2,90 metros. Né? Também é uma tradução muito boa. E você tem algumas que são parafrases, né? Que é a mensagem. Essa mensagem eu não tenho. Tá? Então a parafrase ela já muda um pouco. Ela procura ela exagera nessa questão da equivalência dinâmica. Amém? Irmãos, eu tenho várias Bíblias, né? Eu não tenho muita Bíblia de estudo, eu gosto mais de comprar comentário. Eu tenho
2 revistas atualizadas. Eu tinha uma revista atualizada bem velhinha que eu usava para a igreja. Agora eu comprei uma nova Almeida atualizada, que eu estou deixando na igreja para ler na igreja, né? Eu tenho aqui em casa 2 NVI, tem uma NVT bem simplesinha, que eu gosto de consultar também. É muito legal você ter todas as traduções, várias traduções, né? Que daí você pode comparar, principalmente quem quer estudar bastante a Bíblia, quem é pregador. Então todas as traduções são boas, depende para que você vai utilizar, tá bom, meu irmão? Aconselho você a ter todas, né? Você fala, Bispo Samuel, mas qual que você prefere? Eu preferia, se você vai ter uma só, tenha a nova Almeida atualizada, que é muito boa, né? Numa linguagem tradicional, que a gente já está acostumado, e que tem algumas atualizações, amém? Mas teria também a NVT, né, irmãos, que é muito boa. Você pode ter essas duas, e você pode comparar a tradução das duas, ou se puder ter todas, melhor ainda. Um abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.